Efésios capítulo 6, verso 5 diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Antes de comentar o texto, irmãos, eu queria deixar duas palavras bem explicadas para nós, que na nossa atualidade elas foram bem aliviadas. Os tradutores da Bíblia também aliviaram essas palavras, que é servo e senhor. A palavra servo vem do grego doulos, escravo. E a palavra grega para senhor é kyrios, que é dono. Então, se nós lermos novamente o verso 5, está mais ou menos assim: quanto a vós, outros escravos, obedecei ao vosso dono. Essa seria a tradução mais adequada. Só que, para a nossa sociedade hoje, Paulo está tratando de um assunto e realmente ele não está mexendo aqui na qualificação de escravo e de dono. Mas ele está tentando transmitir para os leitores que a nossa situação atual, ela não quer dizer a nossa situação espiritual. Ele diz no final do verso 9 que para Deus não há acepção de pessoas. Mas ele também não está mexendo aqui em coisas seculares. Ele está dizendo para nós que ou escravos ou livres, o que nós precisamos mudar é o nosso interior. Você entende? Paulo, se ele fosse um bom cristão da nossa atualidade, da nossa geração, ele ia falar assim: nossa, como irmãos que se dizem irmãos, ainda tem outros irmãos como escravos. Não é verdade? Isso nós precisamos mudar. A igreja precisa mudar isso. Mas essa nunca foi a vontade do Senhor, irmãos. Essa mudança exterior. Veja, os fariseus e os religiosos da época do Senhor Jesus esperavam a vinda do Messias para mudar tanto economicamente a situação do povo de Israel, como exteriormente. Eles criam que havia um rei, ia mudar toda aquela situação, e eles passariam de escravos para poderosos, para senhores. E o Senhor veio e não fez nada disso. Pelo contrário, o intuito do Senhor é mudar o interior. Então, se o Senhor mudar o nosso interior, quer nós sejamos escravos, ou quer nós sejamos donos, todo o exterior mudará. Não importa se nós somos escravos ou se somos donos, o que importa é quem somos em Cristo Jesus. E o livro de Efésios, ele nos mostra muito explicitamente quem nós somos em Cristo. Ele diz no capítulo 2 que nós já estamos tanto escravos como donos, assentados nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está querendo dizer que hoje a igreja, ela tenta mudar o exterior. Ela quer mudar o governo, quer mudar a geração, quer mudar a escola, quer mudar tudo o que é o estereótipo, mas ela não muda o seu interior. E Paulo está nos demonstrando aqui que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades e governadores do mal. O que a igreja precisa mudar realmente é o interior. Muitas pessoas são contra a palavra de Deus, porque você não vê a Bíblia tocando nessas coisas exteriores. Você não vai ver Paulo dizendo
para que aquele que é dono de um escravo, que é irmão, que libere o irmão e solte o irmão e que aquele irmão não seja mais escravo dele. Paulo não trata nada com isso. Aliás, no livro de Filemão, ele manda Onésimo voltar até com Filemão e diz, olha, o que ele te deve, põe na minha conta. Onésimo era escravo de Filemão. E Onésimo servia a Paulo nas suas cadeias como um bom servo de Deus. Mas Paulo, como um bom servo de Deus, sabendo que o que precisaria mudar em Onésimo não era o exterior, mas sim o interior, ele fala para o irmão e diz assim, vai lá ter com o teu dono. E vai lá te acertar com o teu dono. Veja, irmãos, hoje é tão difícil pregar isso, porque nós ouvimos que nós precisamos mudar o mundo. Mas o Senhor não veio mudar o mundo, o Senhor veio mudar o nosso coração dos seus filhos. O mundo sempre foi mundo. O mundo sempre vai de mal a pior. O governo entra um mal e sai um ruim. Sai um ruim, entra um pior ainda. E nós não vamos ter escolha. Porque o mundo, veja, irmão, presta atenção, o mundo jaz no maligno. Eu não estou dizendo aqui para nós não fazermos os nossos deveres como cidadão. Você vai lá e vota naquele que você acha ser o menos pior. Só que esse governo justo que nós estamos esperando, ele tem um governador que é Cristo. Quando Cristo vier e governar, aí sim a palavra se cumprirá quando diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Jesus Cristo justo, quando ele vir novamente, então ele mudará todo esse mundo. Mas a igreja agora está preocupada, assim como os fariseus estavam preocupados em mudar as coisas exteriores. Você veja no capítulo 23 de Mateus, como eles se vestiam, né? Quando eles jejuavam, eles iam para as praças, passavam cinza no rosto, e faziam orações fortes, altas, assim como alguns dos fariseus da nossa época também fazem. Fazem vigílias e orações, criticam o governo, criticam o país, criticam tudo que nós possamos imaginar. A igreja hoje está metida em todas as coisas, mas se esqueceu de mudar o seu interior. Paulo, ele não está mexendo em nada exterior. Veja, irmão, veja que ensinamento para nós. Ele está falando sobre escravo e sobre dono. E ele diz para o escravo, você que é escravo, que tem um dono sobre você, e que se você é um irmão, o que você deve fazer? Você, escravo, obedeça o seu dono. É isso que Paulo está falando para um irmão escravo. Que interessante, né? Onde é que está a doutrina da prosperidade aqui, André? Talvez hoje, se um irmão fosse falar, você que é escravo, ore, faça uma novena, o Senhor vai te tirar dessa situação. O Senhor não te fez cauda, Ele te fez cabeça. Ele vai te colocar sobre multidões, Ele vai fazer você usufruir, você adquirir riqueza. Ah, irmão, eu não encontro isso no Novo Testamento, de maneira nenhuma. Por mais que eu procure. Mas o Novo Testamento parece que de uma forma explícita, ele demonstra como Deus enxerga o dinheiro. Você já pensou isso? Como nós enxergamos o dinheiro e como Deus enxerga o dinheiro. Capítulo 6 de Mateus, ele diz, nós não podemos servir a dois senhores. Ou vocês servem as riquezas, ou você serve o Senhor. Veja, irmãos, também não estou dizendo aqui para nós pararmos de trabalhar e crermos que vai tudo cair do céu. Não, irmão, não me entenda mal. Nós precisamos prosseguir na fé aqui. Mas como o Senhor enxerga o dinheiro? Você já pensou nisso? Eu olhando para os irmãos do passado, eu via como eles enxergavam o dinheiro. Você lembra no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João chegam no templo, aquele templo chamado Formosa, havia aquele aleijado no templo, ele pede uma esmola para Pedro e Pedro diz, olha para nós. Você acha que Pedro, se ele fosse um pregador da prosperidade, ele já não estava cheio de dinheiro, irmão? Apenas até ali, cerca de mais de quase 8.000 pessoas já tinham se convertido. Você imagina uma igreja com 8.000 pessoas, com irmãos preocupados em sugar o dinheiro dos outros.
Talvez Pedro já poderia estar cheio de prata e ouro, mas ele fala para o aleijado assim: olha para mim. Talvez, André, eles não estivessem bem vestidos, porque eles tinham certeza em quem eles tinham crido. E o interesse deles nunca foi o dinheiro, porque eles tiveram um mestre que mostrou para eles como o mestre tratava com o dinheiro. Nunca apegado ao dinheiro. E ele diz: olhe para mim, eu não tenho prata nem ouro. Nossa, irmão. Aí você me pergunta, Marcelo, mas como o irmão vivia sem dinheiro naquela época? Precisaria de dinheiro também. E ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Veja a glória da igreja. Veja como o Senhor enxerga o dinheiro. Veja como muitas vezes nós estamos nos deixando levar por uma doutrina estranha que não é a doutrina de Cristo. Veja como Deus enxerga o dinheiro. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6 que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Então você vê irmãos se vendendo pelo dinheiro. E você vê como Paulo trata essa questão. É uma questão difícil, até mesmo para o tempo de Paulo. Mas veja como Paulo não mexe em nada que não diz respeito a ele, porque Paulo é coerente. E Paulo sabe que quer você seja um escravo, quer você seja um livre, quer você seja um irmão que tem posses ou não tenha posses, nada disso vai mudar se você não ter Cristo. Mas quando você tem Cristo, o seu interior é mudado. Então, quer escravo, quer dono, todos nós vamos crescer juntos em Cristo Jesus. O que precisa mudar? É a nossa posição? Não. Paulo aqui, ele deixa entre linhas explícito isso, ele não quer que mude a posição. Ele não está falando de posição, ele está falando de conteúdo. Ele diz: vocês escravos, obedeceis a vosso Senhor, segundo a carne. Sabe por que ele bota segundo a carne? Porque alguns intelectuais poderiam dizer: obedecer ao vosso Senhor é obedecer ao Senhor Jesus. Não, é segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que não importa a nossa situação, mas que tudo que nós fazermos como a Cristo. E onde é que fica a doutrina da prosperidade aqui, Alberto? Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um que fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, quer seja escravo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo obedecei para com eles, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, que está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, em Mateus capítulo 23, verso 24, o Senhor Jesus diz assim: guias cegos, que escoais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo. Veja, o que o Senhor está falando aqui? Não adianta, Neto, nós queremos mudar o presidente, nós queremos mudar o país, se o nosso interior está sujo.
Isso os fariseus sabiam fazer de cor. Então, uma das coisas que o Senhor sempre falava, que é o fermento dos fariseus, a hipocrisia, hoje ela reina no nosso meio. Você vê muitos cristãos que se tornaram grandes críticos do país, do Brasil, de todo o mundo. Eles criticam todas as coisas. Eles querem limpar o exterior, mas o interior está morto, podre, cheio de coisas imundiças dentro do interior. E Jesus diz assim: limpa primeiro o interior, para que daí então o exterior fique limpo. Porque sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa que tem um interior limpo, ela nunca vai ser um grande crítico. Uma pessoa que tem um interior limpo é uma pessoa sujeita. Uma pessoa que tem um interior limpo, ela nunca vai escoar um mosquito e engolir um camelo. Mas nós, muitas vezes, por sermos frutos daquilo que nós temos escutado e convivido, nós sabemos ser grandes críticos, mas o nosso interior está sujo. Nós criticamos todas as coisas, mas o nosso interior está sujo. Nós nos engasgamos com um mosquito, mas engolimos camelos. E é isso aqui que o Senhor quer nos mostrar. É dessa maneira que Paulo quer nos instruir que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Veja, irmão, você não tem adversários. Nós temos um plano superior. O Senhor está no céu, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós, nessa vida, nós fazemos muitos inimigos. Mas as pessoas, os irmãos que têm inimigos, são aqueles irmãos que precisam limpar o seu interior. Porque só você vai ter um inimigo se você estiver com o seu interior sujo. Porque se você estiver limpo por dentro, você vai se submeter. Veja, e Paulo está pegando os extremos. Você vai se submeter como escravo, se submete ao seu dono. Amém? Nossa, não é fácil, né? Falar sobre escravidão em pleno século XXI. Foi tão batido. A Bíblia é tão criticada por nunca ter batido contra a escravidão. Você sabia disso? Eles falam que o cristianismo apoiava a escravidão. Não era isso, irmãos. É que o cristianismo não tem nada a ver com isso. A mudança no cristianismo é uma mudança interior. Porque se nós mudarmos o interior, tanto do dono como do escravo, tanto o dono como o escravo não se tratam mais como dono e escravo, mas sim como irmãos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E na igreja não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, mas Cristo é tudo em todos. Mas o que nós precisamos mudar é o interior. É isso que nós precisamos mudar. É disso que Paulo está falando, dessa mudança interior que nós precisamos ter. Porque se nós não mudarmos o interior e queremos mudar o exterior, nós estamos sendo os bons discípulos dos fariseus da época do Senhor Jesus. E se nós lembrarmos do Senhor Jesus e de todos os discípulos, nós vemos o quanto é importante nós considerarmos as coisas espirituais. Você vê o Senhor Jesus, como ele tratava com o dinheiro, como os apóstolos tratavam com o dinheiro, como os irmãos do primeiro século da igreja tratavam com o dinheiro, e nós vemos a igreja se deturpando, os irmãos se deturpando. E há muito pouco tempo atrás, cerca de 30 anos atrás, já não era tão escrachado assim. Na década de 80, você conhecia não poucos irmãos que davam a vida pelo Evangelho. Não poucos. Mas hoje, em 30 anos, são poucos aqueles que têm se submetido à palavra de Deus, que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho e não estão preocupados com o dinheiro. Porque hoje o fim todo é o dinheiro.
A pregação, o fim é o dinheiro. E nós estamos no meio dessa geração, irmãos. E nós precisamos voltar para a palavra e ver que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Em tempos que nós precisamos começar a praticar a palavra de Deus. Porque senão, nós vamos devagarinho caindo em doutrinas estranhas. Por isso que o Senhor diz, tira primeiro o cisco, a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque geralmente, quando nós queremos mudar os outros, o exterior dos outros, o nosso interior já está corrompido. E quando nós limparmos o nosso interior, nós vamos ver que os irmãos nem são tão ruins assim. Que realmente quem era ruim somos nós. Nós somos ruins. Porque essa é a mudança que Cristo precisa trazer em nós. Como nós estávamos cantando, nós precisamos abraçar a cruz de Cristo e declarar que o nosso eu, a nossa velha criatura, está crucificado com Cristo. Uma vez, um certo irmão perguntou para o irmão Delcio o que era estar crucificado com Cristo. Isso é uma história que a gente contava muito tempo atrás, né? Paramos de contar, mas vou contar de novo. O que é estar crucificado com Cristo? E o irmão falou assim, olha, vai lá, o irmão da pessoa tinha acabado de falecer. E o irmão falou assim, vai lá no túmulo do teu irmão e fala tudo que ele fez para ti. Tudo de ruim que ele fez para ti. E o irmão foi, né? Ficou cerca de 5 horas na frente do túmulo do irmão, né? E voltou para o irmão e falou, e aí, irmão, o que ele falou? Ah, irmão, não falou nada. Ah, não falou nada? Não. Então agora tu vai lá e fala tudo de bom que ele fez para ti. Tudo que ele fez de bom para você. E lá foi o irmão, ficou 5 minutos. E falou tudo de bom que o irmão tinha feito. E voltou para o irmão e disse, e aí, irmão, o que ele respondeu? Ele não falou nada, está morto. Pois é, irmão, isso é estar crucificado com Cristo. Se você está crucificado com Cristo, você vai dar bola se você é escravo? Vai, Patrick? Não. Você vai correr atrás de riquezas? Como que você vai tratar com o dinheiro? Talvez como a Cristo tratou. Talvez como Pedro tratava com o dinheiro. Talvez como os apóstolos tratavam com o dinheiro. Talvez como todos os irmãos do passado consideravam o dinheiro. O Senhor Jesus, quando o diabo levou ele lá naquele alto e mostrou tudo o que ele tinha, disse, olha, tudo isso vou te dar, se prostrado me adorar. O que o Senhor falou? Como que o Senhor considerou todas aquelas riquezas? E Paulo, em Filipenses, capítulo 3, o que ele diz? Vamos ler lá, Filipenses. Capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui você está vendo o escritor ao livro de Efésios falando como que ele considerava as coisas desse mundo. Então, se você considera as riquezas desse mundo como um refúgio, e a palavra aqui no grego é mais como um excremento de animal ou um excremento humano, é pesado, né? Os tradutores foram bem leves aqui, assim como foram em Efésios. Então, Paulo considera tudo isso, que às vezes nós passamos uma vida inteira correndo atrás. Eu tenho meu direito. Eu fui esses dias num presídio, visitar uma pessoa lá, e quando chegamos diante das autoridades lá, a autoridade olhou para ele assim, aqui a palavra eu não existe, tá? Você nunca se refere a nós aqui como, eu quero fazer isso, você não quer nada, preso não quer nada, preso não tem nada, não tem direito a nada, tu não é nada, então o que tu quer? Nossa, que até me chocou, né?
E eu pensei, como nós somos falhos com o Senhor, né? Nós chegamos diante do Senhor, eu quero, Senhor, isso, eu quero aquilo, quero isso. Ó, Senhor, quero reivindicar, Senhor. Quero reivindicar, olha, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero um melhor salário, eu quero isso. E o Senhor não está preocupado com isso, irmão. Ele nunca esteve preocupado com isso. Ele sempre está preocupado com o nosso interior. Porque esse mundo é passageiro, é tão passageiro, irmão. As coisas passam tão rápido que quando a gente vê, a gente perdeu a nossa vida correndo atrás dessas coisas. E quando nós queremos recuperar a vida, já não temos mais saúde para recuperar. E todo o nosso tempo foi perdido correndo atrás de coisas que não nos levam a lugar nenhum. E aquilo para mim foi um ensino, né? Aqui eu não existe. Nossa, irmão, mas na igreja que nós somos servos de Cristo, e deixa eu explicar para você, o servo de Cristo é esse doulos também, são escravos de Cristo. E nós como escravos de Cristo, mas aqueles escravos da orelha furada, que estão por amor, o que nós vamos reivindicar daquele que já deu tudo o que tinha para que hoje nós pudéssemos estar aqui? O que nós vamos querer reivindicar do Senhor? Nós, pelo menos, nós podemos só agradecer tudo o que Ele já fez por nós. Ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ser eternos com Ele. E Ele diz, Pai, que onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. E foi por isso que Ele morreu por nós. E é por isso que nós somos os mais bem-aventurados. E é por isso que nós não corremos mais atrás do ouro e da prata desse mundo, que a ferrugem consome. Mas é por isso que nós estamos procurando agora ter tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E esses tesouros no céu são o que importa, irmão. E Satanás tem nos roubado com essas pequenas coisas. Veja, se hoje nós abrisse um plebiscito nacional para discutir escravidão, os primeiros que iam contra eram os cristãos. Isso é impossível, isso é inadmissível. E a igreja não tem nada a ver com isso, irmão. Nunca tratou disso. Porque não importa se é escravo ou se é livre, o que importa é o interior. Se o interior está sujo, não importa se é um mendigo igual Lázaro, ou como um rico. Veja o que importou. Os dois morreram. A palavra diz que os anjos vieram buscar Lázaro. E o que aconteceu do rico, irmão? Nós não consideramos a palavra. Ele sendo um mendigo que jazia à porta do homem rico, mas o interior dele era puro. E o homem rico que se fartava de dias e achava que tinha muitas coisas, o interior sujo. Ambos morreram e foram para o Hades. E termine a história em casa. E você vai ver como aquele homem rico suplicava por uma chance para falar com seus irmãos, e não tinha mais chance, irmão. Por isso, e é por causa disso que a palavra de Deus era tão viva no coração dos irmãos, que os irmãos não queriam saber das acrescentações, não queriam saber se o governo era de esquerda ou se era de direita, não queriam saber se eram escravos ou se eram livres, não queriam saber se eu ia ser um empresário ou se eu ia ser um empregado. O que eles queriam saber? Do interior. Se eu sou empregado, então que eu sirva como ao Senhor. Se eu sou um empresário, então que eu trate meus empregados como merece, com justiça. Porque se o interior ser limpo, todo o exterior muda. Mas, irmãos, nós queremos mudar a situação sem limpar o nosso interior. Que triste. Nós vamos cair em guerra em cima de guerra. Não vai ter ninguém que vai superar as nossas expectativas, irmão. Você pensa, vai se levantar um homem, uma pessoa que vai governar esse país com justiça? Não, não vai, irmão. Não é isso que está na Bíblia. Queria eu que estivesse isso na Bíblia, que eu podia dizer para você, o Senhor vai levantar um presidente do Brasil, que vai ser um ótimo presidente, que vai trazer paz. Mas quando isso acontecer, essa paz será muito momentânea. E espero que nós não estejamos aqui
para sofrer esses últimos dias. Porque a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, ela nos ensina a nos submeter a autoridades. Amém? E Paulo continua falando aqui, se você é um escravo, você precisa se submeter ao seu dono. Ele não diz assim, agora você não é mais escravo, você é um filho de Deus. Como nós escutamos por aí, né, irmão? Oh, irmão, você é um filho de Deus. Você não é mais agora uma criatura de Deus. O filho de Deus vai comer o melhor dessa terra. O Senhor vai te abençoar, vai te prosperar. Os filhos de Deus são prósperos, vão enriquecer. Nossa, não é isso que Paulo está falando aqui, irmão. Está falando, se você é um escravo, se submeta ao vosso dono como ao Senhor. Não à vista, só quando ele está olhando, mas serve ele com justiça. Porque esta é a vontade de Deus. Nossa, Alberto, que vontade de Deus para nós pregarmos, né? Queria eu ter outra coisa para falar, dizer, não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é isso e aquilo, mas não é isso que a Bíblia diz. O crescimento é espiritual. A vontade de Deus é que nós cresçamos em Cristo Jesus. Esse é o assunto de Paulo. Quanto a vós outros escravos, obedecei a vosso dono, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus aqui? Qual é a vontade de Deus para o escravo? Irmãos, servir de coração, servir com sinceridade, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, quer seja livre. O Senhor, Paulo nos mostra que a nossa esperança não está nesse mundo. Que a nossa esperança não está nas instabilidades das riquezas, mas está em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. E essa nova criatura, ela além de ser um servo de Deus, ela se submete às autoridades. Ela não reivindica nada. E nós precisamos aprender com Paulo, aprender com os irmãos do passado, para que possamos crescer, irmãos, porque senão nós vamos cair em muitos erros, porque o Senhor não é como o homem. O Senhor não vê o exterior. O Senhor não vê se nós estamos bem arrumados ou não, se nós estamos bem empregados ou não. Isso o homem vê. Você vê que quando você tem dinheiro, você está cheio de amigo. Mas se você cai em uma luta financeira, seus amigos vão todos embora. Esse é o homem. Mas o verdadeiro amigo não nos abandona. O verdadeiro amigo é Cristo. E com Ele, nós adquirimos uma grande família que é a igreja. E essa família é uma família que não nos abandona. Mas as instabilidades da riqueza nos abandonam. E ai daqueles que confiam nas instabilidades das riquezas. Amém, irmãos? Gálatas capítulo 4, verso 19 diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo continua sofrendo prisões. E Paulo escreve a carta da prisão. Ele é um prisioneiro de Cristo, passando flagelo pelos irmãos. Ele diz, eu sou um prisioneiro de Cristo. Porque se ele está falando para um escravo servir como a Cristo, ele também é um prisioneiro de Cristo. E se ele está preso ou está livre, é pela vontade de Deus. Porque ele mesmo escreveu em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Paulo está preso, é para a cooperação do Evangelho. Se nós estamos aqui hoje, é para a cooperação do Evangelho. Se nós mudarmos, vai ser para a cooperação do Evangelho. Porque o Senhor tem em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ele não tem em vista o que é nosso, as nossas propriedades, o nosso trabalho. Pense como o Senhor enxerga o dinheiro. Então nós vamos mudar o nosso pensamento. Então nós vamos mudar o nosso interior, para que todo o nosso exterior seja mudado. Amém? Vamos ler de novo. Capítulo 6, verso 5, diz assim: quanto a vós outros, obedecei servos ou escravos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, Senhor, dolos, dono, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Deus. Então, um servo de Deus, ele sabe servir, não importa onde ele esteja, ele é um servo de Deus. Não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que os servos obedeçam a seus senhores. É difícil, mas essa é a vontade de Deus. Que os escravos obedeçam os seus donos, que os empregados obedeçam os seus patrões, que os patrões não maltratem seus empregados. Essa é a vontade de Deus. Porque se o nosso interior ser mudado, todo o exterior vai ser mudado. Porque nós não vamos mudar a sociedade se o nosso interior estiver corrompido. Mas se o nosso interior estiver mudado, nós vamos mudar as pessoas que estão próximos de nós. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores ou donos, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, está nos céus, e para ele não há acepções de pessoas. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e de amar outro. Ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Pai, nós queremos considerar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, abrindo a porta da palavra, Senhor. Nós queremos que o Senhor mude o nosso interior, para que todo o exterior seja limpo, Senhor. Nós queremos deixar as preocupações de lado e queremos Te servir, Senhor, com alegria no coração. Quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja professor, quer seja aluno, quer seja dono, quer seja escravo, Senhor. Nós queremos que o Senhor mude o nosso interior, para que nós possamos ser lâmpada para esse mundo tenebroso, Senhor. Nos ajuda a mudar o nosso interior, Senhor. Nos ajuda a mudar o nosso coração, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor não é como o homem. O Senhor não olha o exterior. Nós vemos como o Senhor olha as coisas exteriores. E nós Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós possamos ser lâmpadas para os irmãos que estão perto de nós. Abençoa os irmãos que estão enfermos, Senhor. Novamente nós lembramos deles. Que o Senhor possa dar graça, Senhor, que eles possam estar crescendo em Ti, curando essas enfermidades, Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de peste, Senhor, mas o Senhor já tinha nos avisado. E o Senhor nos prometeu que nos guardaria diante de todas essas coisas. E nós Te pedimos que o Senhor nos guarde, Senhor, dessas doenças que tão de perto nos rodeiam, Senhor. O Senhor abençoe a semana dos irmãos. O Senhor abençoe os irmãos no trabalho, Senhor. Que realmente os irmãos possam trabalhar como ao Senhor, servindo com indignidade, Senhor, servindo seus patrões, quer os patrões que tratem com dignidade seus empregados, Senhor, que nós possamos
pregar o Teu Evangelho com as nossas atitudes, Senhor, para que possamos, assim como nossos pais na fé, assim como os irmãos do passado, Senhor, sermos ponte, Senhor, para as pessoas virem a Te conhecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Olha para nós nessa noite, Pai, e tem misericórdia de nós. Amém, Senhor Jesus. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite